João capítulo 12, 37 a 43. A gente, quando vai ficando mais maduro, quando a gente vai adquirindo experiência na vida, a gente aprende, vai aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que a gente aprende é que a gente não pode agradar todo mundo. No começo a gente quer agradar todo mundo e a gente fica frustrado e a gente fica preocupado, mas aí a gente vai vendo que não tem como. E aí então a gente começa a mudar a nossa tática e a gente vê que, como a gente não pode agradar a todos, então a gente agrada aqueles que são mais importantes para nós, pessoas que são mais próximas, pessoas que para nós são mais importantes. E não tem uma pessoa mais importante na nossa vida do que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente não puder agradar ninguém mais, pelo menos o Senhor Jesus é esse nosso alvo para nós agradarmos. E esse parágrafo de João que nós vamos ler hoje, ele fala sobre agradar a Deus. E tem então algumas exigências aqui que a gente tem que cumprir para poder agradar a Deus. Vamos ficar de pé para nós lermos, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, pode ficar sentado, não há problema. João capítulo 12, versículos 37 a 43. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por nos dar a Tua palavra. Obrigado por termos, Senhor, em nossa própria língua. Obrigado porque nós temos, Senhor, como levar a Tua palavra onde quer que nós vamos, e termos em casa, podemos meditar, e também aqui na igreja, Senhor, temos a liberdade de abrir a Tua palavra e tentar entender o que o Senhor quer nos dizer e meditar sobre isso e também aplicar em nossas vidas. Para isso, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito esteja nos ajudando, esteja falando em nossos corações. Obrigado, Deus, por nós que estamos aqui e pelos irmãos que não puderam vir, que Tu possas também estar com eles. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, podeis assentar. Para agradar a Deus, nós temos que cumprir algumas exigências, e uma delas que nós encontramos aqui nesse parágrafo está nos versículos 37 e 38. Para agradar a Deus é preciso crer. Os versículos 37 a 38, eles dizem que, embora o Senhor Jesus tivesse feito tantos sinais, tantos milagres na presença deles, eles não creram. E isto, o João está dizendo,
aconteceu para que se cumprisse a palavra, porque Isaías, o profeta Isaías, ele já tinha dito na profecia: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então Isaías já, pelo Espírito Santo, revelou que de fato isso ia acontecer, que as pessoas iam ouvir, mas não iam crer, embora ele tivesse feito tantos milagres. Um dos conceitos interessantes que nós encontramos na palavra de Deus, porque a tendência é nós acreditarmos que se Deus fizer milagres, então as pessoas vão crer, e não é bem assim. Imagina a presença, se Jesus estivesse presente aqui entre nós, fazendo os milagres que ele fazia. Hoje de manhã o pastor Ismael leu em Mateus capítulo 11, na escola dominical, quando ele curou aquele homem da mão ressequida. Na presença deles ali, o homem tinha a mão seca, mirrada, e ali então, na presença de todo mundo vendo, de repente Jesus falou: estende sua mão, e aí ele estendeu e a mão ficou curada. E aí, em vez deles darem glória a Deus, eles queriam era matar Jesus, eles queriam prendê-lo, matá-lo, só porque ele estava fazendo isso no sábado, e eles achavam, segundo a sua tradição, que isso não podia ser feito, nem isso podia ser feito no sábado. Então, fazer milagres, a gente clama para que Deus faça milagres, mas a gente sabe que isso não é o suficiente, às vezes, para as pessoas crerem. Então, se isso não é suficiente, o que será suficiente para nós crermos? É suficiente que o Senhor, Ele nos dá o poder para crer, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua misericórdia, para que nós possamos crer. Um dos versículos que nós lemos também na escola dominical, Jesus fala que o Pai só é revelado àqueles a quem Ele quer revelar. Se o Senhor Jesus quiser revelar, é só Ele que conhece o Pai. Ele diz assim: só eu conheço o Pai, ninguém mais o conhece. E aqueles a quem eu quiser revelar o Pai, esses vão conhecer. Então, se você não conhece o Pai, clame ao Senhor Jesus, porque é Ele é o único que pode fazer. Não adianta milagres. E se você quer dizer, adianta sim, muitos milagres, Ele fazia milagres justamente para que as pessoas crescem nele. Mas mesmo assim, quando Satanás cega os olhos das pessoas, cega o coração, como Isaías fala aqui na sua profecia, então a pessoa não chega a essa graça, a essa misericórdia. Mas se você quiser agradar a Deus, você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 16, nós lemos essa profecia novamente. Paulo está falando aos romanos dessa profecia também, e ele diz então: nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aqui Paulo está debatendo da situação dos judeus, porque os gentios creram em massa, grandes multidões dos gentios creram em Jesus, e os judeus, que eram o próprio povo do Senhor, não creu. Então Paulo está debatendo isso, e ele cita também esta profecia. E Jesus fala em Lucas capítulo 17, versículo 27, de coisas que vão acontecer no final dos tempos. E eu acho que nós estamos no final dos tempos. E está acontecendo exatamente isso que Jesus está dizendo. As pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão se casando, as pessoas estão se dando em casamento. E assim como nos dias de Noé, isso também acontecia. Quando Noé entrou na arca, então que veio a grande destruição,
que ninguém esperava. Eles estavam vivendo uma vida normal. Provavelmente eles zombavam do Noé, quando ele falava que ia chover, que ia ter inundação, ia até o mais alto dos montes, ia ser inundado, e provavelmente ele convidou as pessoas para entrarem na arca. É claro que não ia caber todo mundo, mas como Deus já sabia quem ia entrar, então ele fez no tamanho certo. Deus já sabia que ninguém ia entrar a não ser o próprio Noé e a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos. 8 pessoas ao todo. E Jesus então disse que no nosso tempo ia acontecer a mesma coisa. Ele disse em outros lugares: muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. E ele disse que o caminho para a salvação, a porta para a salvação é estreita, o caminho é estreito, e são poucos os que acertam por esse caminho e por essa porta. Então é assim, as pessoas estão vivendo uma vida normal. Nós também estamos vivendo uma vida normal. Eu e você estamos vivendo uma vida normal. E a gente não sabe, de repente eu estou falando aqui e Jesus volta, porque pode ser a qualquer momento. Mas nós estamos preparados. Amém? Amém. Todos aqui cremos no Senhor Jesus Cristo? Amém. Então, se você crê, você está preparado. Há outros versículos na Bíblia que falam disso também. 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 2,5 também está falando, e outros versículos também que falam da necessidade de crer. Mas como é esse crer? Como é esta fé? Eu falo, se a gente for sair pela rua perguntando quem crê em Deus, eu acho que poucos dirão que não creem. Alguns até vão dizer, mas é raro. Você perguntar no seu trabalho, na sua escola, entre os seus familiares: você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? Provavelmente ele vai dizer que sim. Mas o que é realmente crer? Tem uma história bem interessante de um homem chamado Jean-François Gravelet Blondin, ou mais conhecido como pseudônimo de Charles Blondin. Ele era francês e foi morar nos Estados Unidos. Nasceu em 1824. Ele era, desde pequeno, desde adolescente, ele já era equilibrista e fazia aqueles malabarismos no circo. Então, quando ele foi para os Estados Unidos, ele trabalhou em circos ali, ele foi ficando famoso cada vez mais. Ele chegou até a ser dono do circo onde ele trabalhava. Ele então virou um grande empresário, dono de circo, ganhou muito dinheiro. E aí, então, para ele crescer mais ainda a sua fama, um dia ele resolveu atravessar o desfiladeiro do Niágara, que é uma fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. Isso aconteceu, ele conseguiu fazer essa façanha em 1859. Ele atravessou nesse lugar que vocês veem na foto aí, no slide, e hoje tem essa ponte, a ponte Rainbow, arco-íris, uma coisa assim. É uma ponte então que você liga Estados Unidos e o Canadá. Lá tem as cataratas do Niágara, são bem famosas, quase tão grandes quanto as cataratas do Iguaçu, mas as cataratas do Iguaçu são maiores, são mais bonitas do que a do Niágara. Mas ele então atravessou, e era difícil atravessar. Tinha 340 metros de distância de um barranco para o outro, do desfiladeiro. Embaixo tinha o rio Niágara. Então era bem distante, são 3 quarteirões e meio, Você quer saber a distância? Anda 3 quarteirões e meio e você vai saber. Tanto que era para ele atravessar, e a altura era muito grande também. Era 49 metros de altura.
Então é mais ou menos um prédio de 17 andares. Então, se você quer imaginar, vai num prédio aí de 17 andares, olha para baixo e vê o quanto era difícil. Mas ele conseguiu essa façanha. Mas uma coisa interessante, que ele fez isso várias vezes. Ficou famoso, ele foi, várias vezes fazendo isso, e cada vez ele inventava uma coisa diferente. Uma das vezes que ele atravessou com o seu empresário, o seu agenciador, nas costas. Ele colocou o cara nas costas, e foi atravessando. Então eu fico imaginando, esse cara, ele chamava Colcord, era o sobrenome dele, Harry Colcord. E olha só o que o Blondin disse para ele, porque ele tinha que dar instruções, porque para ele atravessar ali, não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa que ele poderia levar atrás. Se a pessoa se mexesse muito ali, caía os dois, os dois iam morrer. Então, no treinamento, ele disse para o Harry: você não é mais Colcord, você é Blondin. Faça parte de mim, mente, corpo e alma. Olha só. Não é assim que a gente tem que crer em Jesus também? Então, ali, esse homem famoso, que fazia essas travessias aí espetaculares, com certeza tinha muita gente lá aplaudindo. Com certeza, a televisão ia lá, as pessoas incentivavam ele a fazer, eles queriam ver ele fazer isso mesmo. Mas só um homem teve coragem de se colocar ali nas suas costas, Esse homem, o Henry Colcord, que era o empresário dele, ele teve coragem, ele confiou no Blondin, a ponto de fazer exatamente como ele disse: faça parte de mim, mente, corpo e alma. Se eu virar para um lado, você vira também. Se eu balançar, você balança também. Você sou eu. Então, essa confiança, se a gente for ilustrar a fé que nós temos que ter em Deus, a fé que nós temos que ter em Jesus Cristo, é exatamente essa. Então você sai perguntando para as pessoas: você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? Será que você teria coragem de fazer como esse empresário fez? Você creria nesse homem, no Blondin? Se você estivesse lá, você ia subir nas costas dele e deixar? Eu também não ia acreditar, não ia confiar 100% assim. Mas em Jesus nós devemos confiar, porque a nossa vida é entregue a Jesus. Olha só, você entrega tudo a Jesus, você só vai onde Jesus quer que você vá, você só fica onde Jesus quer que você fica. Você cria os seus filhos, seu filho nasce, vai crescendo, vai se tornando adulto, e você cria esse filho de acordo com o que Jesus diz que você deve criar, porque isso está escrito na Bíblia. É só uma chance que você tem. Se você criar o seu filho errado, já era. Não tem como você voltar atrás e criar de novo. Você só tem uma vida para viver. Se você viveu a vida errada, não tem como você voltar atrás e viver novamente. Então, a direção que você dá para a sua vida, se você crê em Jesus, é como subir nas costas do Senhor Jesus e deixar que Ele te leve. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso está em Gálatas 2:20. É preciso crer. Mas também há outra exigência que nós encontramos aqui nesse parágrafo. E ele está nos versículos 39 e 40. É preciso se converter. Então, você crê e você se converte. Se você quer agradar a Deus, você precisa se converter. Nos versículos 39 e 40, nós lemos que João está explicando ali por que eles não podiam crer, porque Isaías disse que Deus cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos
nem entendam com o coração, nem se convertam, nem sejam curados. Se a gente lê isso aqui de maneira superficial, a gente vai dizer, puxa, mas Deus é ruim, hein? Ele cegou o coração das pessoas, né? Para que as pessoas não crescem, para que eles não fossem curados. Será que Deus é ruim para algumas pessoas? A gente tem que entender o contexto da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender o contexto. E a gente sabe que, na verdade, quem cega os corações não é Deus, é Satanás. Em outros lugares a gente lê que ele cegou os olhos. Você lembra da parábola do semeador? Então, aquela que cai à beira do caminho, vem as aves, tiram a semente, comem a semente. É Satanás. As aves do céu é Satanás. É ele que está fazendo esta obra. Mas por que está dizendo aqui que é Deus que fez isso? É porque é Deus que permite. Tudo que acontece é Deus que permite. Quando Jó sofreu todas aquelas coisas, todos aqueles, a doença, a perda dos filhos, a perda dos seus bens, aquela angústia toda que Jó sentiu, para Jó, era Deus que estava fazendo isso com ele. E, de certa forma, ele não estava errado, porque Deus permitiu. Mas quem estava fazendo, na verdade, era Satanás. Então, irmãos, essa explicação que João dá aqui é muito importante. E nós temos que ler a palavra não superficialmente, mas entender o contexto. Então, na verdade, Satanás que faz isso, né? Ele cega os corações e as pessoas não creem. Então clame a Deus, né, para que Satanás não tire a palavra do seu coração, para que Satanás não cegue os seus olhos, para que você possa ver, você possa crer e você possa se converter. Converter é você mudar de direção. Se você está indo numa direção, você vai para outra direção. Então você não pode crer no Senhor Jesus e continuar na mesma direção, porque se você continua na mesma direção em que você estava indo, você não se converteu. Você é como aquelas pessoas dos versículos anteriores, que creram, mas não se converteram, ou seja, não mudaram de direção. É como aqueles que aplaudem, mas não têm coragem de se entregar, subir nas costas e deixar que ele te leve. Então é preciso se converter. Em Ezequiel 33, 31 e 32, Deus está repreendendo algumas pessoas que iam falar com o profeta e eles achavam bonito, eles aplaudiam, eles, puxa, que legal, você fala bem, você é um excelente pregador, você fala as coisas assim de um jeito tão maravilhoso, e Deus é tão bom, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e maravilhoso, nós queremos esse Deus, né? E falavam dessa forma, mas eles não praticavam o que Ezequiel estava dizendo, ou que Deus estava dizendo através de Ezequiel. Então Deus os repreende, ele diz, olha, vocês ouvem as palavras de Ezequiel, mas vocês não põem por obra, vocês não praticam. Vocês, é como vocês ouvindo canções de amores, vocês estão ouvindo canções de amores, estão ouvindo louvores, estão ouvindo palavras lindas, quão maravilhoso ó quão lindo esse nome maravilhoso mas vocês não colocam isso em prática, não põem por obra. É assim que Deus está falando com aqueles que foram buscar a sua palavra com o profeta Ezequiel. Tiago também fala em 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E Hebreus, capítulo 4, versículo 2, também diz que para algumas pessoas
não foi aproveitado a palavra de Deus, porque eles não eram acompanhados de fé, aquela fé verdadeira, né? Porque existem muitos tipos de fé, assim como nós estamos vendo aqui no contexto. Então, irmãos, é preciso se converter, não dá para continuar na mesma direção. Se você quer agradar a Deus, você precisa crer e você precisa se converter, precisa mudar de direção. Também, outra exigência para que você agrade a Deus é que você precisa amar. Você precisa amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Nos versículos 41 até o 43, João continua dizendo que Isaías, aquela profecia de Isaías, ele disse porque ele viu a glória de Deus e falou a seu respeito. Mas muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus eles não confessavam. Eles creram, ficaram escondidos no seu coração, eles viram os milagres, eles viram que Jesus era verdadeiro, que ele estava falando a verdade, mas eles guardaram isso no seu coração. Eles não falaram para ninguém, ficaram quietinhos, não confessavam, porque eles tinham medo dos fariseus. Por que eles tinham medo dos fariseus? Porque se os fariseus soubessem que eles criam em Jesus, eles iam expulsá-los da sinagoga. Eles não iam permitir mais que eles entrassem no templo, na sinagoga. Eles iam ser, hoje a gente diria como nas redes sociais, cancelado, né? Nas redes sociais, né? Você está cancelado, você está bloqueado, né? Ia ser bloqueado. E tem outra palavra que eles usam também para dizer, né? Está quase vindo a palavra, depois acaba chegando, né? Mas então as pessoas eram assim. E aí o João disse, né? Que eles faziam isso porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles criam, mas eles não amavam o Senhor suficientemente para sofrer por Jesus, sofrer pelo Senhor. Mas Pedro diz o seguinte: ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então eles podiam praticar isso, não é verdade? Mesmo que eles viessem a sofrer, ou eles fossem expulsos da sinagoga, cancelados nas redes sociais, fossem bloqueados. Está quase vindo a outra palavra. Persona não grata, como se diz. Eles deveriam se sentir felizes. Em 1 Pedro 4,16, ele diz também: se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Todos nós sofremos, não é verdade? Na vida. A vida, ela tem vezes que é boa, mas tem vezes que ela nos traz sofrimentos. Todos nós sofremos. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte: se você está sofrendo porque você fez uma coisa errada, porque você fez burradas, né, como a gente costuma dizer, então você merece, né? Você está sofrendo porque você fez as escolhas erradas. Então não sofre por essas coisas, né? Não faça as coisas erradas, não faça burradas, não tome decisões erradas. Mas se você sofrer porque você está fazendo o que é certo, se você sofrer porque, lembrei a palavra lacrando, né? As pessoas ficam lacrando você, né, nas redes sociais. Se você sofrer porque você está fazendo o que é certo, e o mundo vai te odiar, porque ele odiou Jesus, então você tem que se alegrar. É isso que Pedro está dizendo. E lá em Atos capítulo 5, a gente vê que os discípulos de Jesus, eles de fato se alegraram.
eles saíram se regozijando, porque eles foram considerados dignos de sofrer afrontas. Assim como o Paulo e o Silas, né, quando foram presos lá em Filipos, né, eles foram açoitados, depois foram presos ali, as mãos e os pés, na cadeia, e em vez de eles ficarem se lamentando, eles ficaram cantando louvores. E aí veio aquele terremoto e toda aquela história. Então, antes disso, né, os outros discípulos, o Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, o Mateus, né, esses também sofreram. E aqui em Atos 5,41, eles também foram açoitados. Não, ou ameaçados. Aqui eu não lembro se eles foram açoitados ou ameaçados. Teve um momento que eles foram açoitados. Mas aqui eles já estavam sofrendo, nem que seja só palavras ou só ameaças. Mas eles saíram de lá felizes porque estava acontecendo isso. Já pensou? Você é feliz porque você foi lacrado nas redes sociais. Feliz porque te cancelaram nas redes sociais, né? Não deixaram você postar por uma semana. Mas fica feliz, né? Porque isso aconteceu porque você estava fazendo o que era certo. Mas tem coisas muito mais sérias que a gente enfrenta por amor de Jesus, por amor do Senhor. O pastor David Harvey, num artigo que ele escreveu lá no Ministério Fiel, ele fala do Policarpo. É uma história bem antiga, que aconteceu em 155 depois de Cristo. Foi no segundo século depois de Cristo. Então, não muito longe, né, das coisas que aconteceram no Novo Testamento. 100 anos depois, aconteceu grandes martírios, pessoas sendo lançadas às feras, pessoas sendo crucificadas, pessoas sendo queimadas vivas, e os cristãos, eles eram bem perseguidos. Então ele conta a história do Policarpo. Ele fala que o Policarpo, quando os soldados chegaram lá, ele estava escondido para eles não prendessem. Mas quando os soldados chegaram lá para o prender, ele já era bem idoso, já devia ter uns 90 anos de idade ou mais. Ele não fugiu, ele resolveu não fugir. Não vou fugir. Ele ficou lá, deixou que os soldados chegassem. Em vez dele reagir, ele ofereceu comida para eles, né, deu pousada, recebeu eles bem, como pessoas boas. E ele só pediu que eles deixassem que ele pelo menos tivesse 1 hora para ele orar. Aí os soldados deixaram que ele orasse durante 1 hora. E aí ele foi preso, né, ficou, né, sendo ameaçado e tudo. E quando o procônsul ameaçou ele de várias coisas. Falou: você nega Jesus, você confessa que a deusa Fortuna é uma deusa, e o César, né, dá glória ao César, então faz isso, tudo bem, você já pode sair livre. E ele negava, ele disse: não, nós não costumamos, né, ele fala como cristão, né, nós não costumamos nos arrepender das coisas boas que nós fazemos. Nós nos arrependemos das coisas más, mas das coisas que nós estamos fazendo certo, nós não temos o costume de nos arrepender. Então, eu não vou me arrepender de estar servindo o Senhor. Ah, mas se você não fizer isso, você vai se jogar nos leões. Faça o que você acha melhor. Ah, mas se você não fizer isso, eu vou te queimar vivo. Aí, quando o procônsul fala isso, ele responde: você me ameaça com um fogo que queima durante um momento e logo se apaga, mas você não conhece o fogo eterno que está reservado para os ímpios. É assim que Policarpo respondeu. Não sei como ele teve essa coragem, mas com certeza era o Espírito Santo que estava falando por ele, que estava dando a ele essa coragem. Jesus falou para os seus discípulos, quando eles fossem perseguidos, quando eles fossem levados perante as autoridades, que não era para se preocupar com o que iam falar, porque era o Espírito Santo que ia falar, e não a pessoa. Então, se um dia isso acontecer com você e comigo, agora a gente fica meio assustado, pensar que isso pode acontecer. Mas se acontecer, lembra disso. Não se preocupe, porque o Espírito Santo é que vai falar por você. Ele vai estar com você.
Ele vai te dar forças. E aí tem relatos de coisas milagrosas que aconteceram, por exemplo, alguns cristãos que eram lançados aos leões, mas os leões não os devoravam, porque não eram só os cristãos que eram lançados aos leões, eram bandidos também, eram lançados aos leões, era o espetáculo deles. E então dizem que os leões devoravam, né, aqueles bandidos lá, mas os cristãos eles não devoravam, né? E eles ficavam atiçando, né, o povo lá, tudo no estádio atiçando para os leões devorarem os cristãos, e os leões começavam a rugir para eles, né, não para os cristãos. Então tem relatos assim, não sei se é verdade ou não, mas é razoável pensar que isso poderia acontecer, porque realmente os animais se comportam de uma maneira estranha às vezes, não é? E Deus tem poder para fazer isso, como Daniel na cova dos leões. Isso é verdadeiro, está na Bíblia, que os leões não o devoraram, mas devoraram aqueles que foram lançados depois lá. E também há relatos de que o Policarpo, o fogo não queimava ele, né? Que ele foi queimado vivo, né? Foi colocado lá, mas o fogo não queimava ele. Então tiveram que dar outro jeito lá de matar ele, porque o fogo não queimava. Mas não sei se aconteceu ou não, mas mesmo que ele tivesse sido queimado vivo, mesmo que ele tivesse sofrido, né, aquela dor, aquela agonia de ser queimado vivo, deve ser horrível isso. Mesmo assim, ele disse: este fogo ele queima durante um momento e depois se apaga, né? Ele vai morrer e aí ele vai estar na eternidade. Mas o fogo eterno, esse é pior. Esse está reservado para aqueles que não creem, aqueles que não se convertem e aqueles que não amam o Senhor Jesus. Então, irmãos, como é que você está querendo agradar a Deus? Em primeiro lugar, você quer agradar a Deus? É importante? Deus é uma pessoa importante para você? Você quer agradá-lo? Então você tem que cumprir pelo menos essas 3 exigências. Você precisa crer, você precisa se converter e você precisa amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o entendimento, e que Deus dê sabedoria para você e para mim, e que nós possamos não temer, mas andar nos caminhos do Senhor. Amém? Obrigado.